uma mineradora. Várias polêmicas. Aquilo que nós estamos mostrando, a realidade, não é dinheiro, porque eles têm dinheiro, nós não temos. Moradores prejudicados. Não tem nenhum aviso que a pedreira vai pôr fogo lá. E mesmo se pôr fogo e avisar, e aí? Só porque eles avisaram a pedra vai deixar de cair onde tem que cair? O dono de pedreira, de mineradora, vai sair aí, como eles falaram aí da última vez, ele vai sair avisando a hora que vai dar fogo, a hora que vai dar tiro em rocha ali. Ninguém faz isso. Indígenas mobilizados. Nós queremos entender e saber realmente o que é isso, o que está chegando, o que vai impactar as comunidades indígenas e não indígenas. Casas trincadas. A gente tem que preservar aquilo que é da gente, né? Só que eles não preservam o que é da gente. Eles preservam o dinheiro deles, a ganância. Processos burlados. O senhor se sentiu ameaçado de alguma forma? A equipe do Bastidores da Mineração está em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, para abordar uma polêmica que envolve a empresa Verde Brita. A empresa enfrenta acusações de irregularidades e omissões que colocam em xeque a viabilidade de um empreendimento que pretende extrair pedras por meio de explosões. Após receber denúncias de moradores da região do Bandeirinhas, em Betim, o Bastidores da Mineração foi até o local conhecido como Fazenda Gorduras. É neste perímetro que a mineradora pretende voltar a produzir brita mediante o uso de explosivos para desmonte de gneiss, uma rocha formada a partir de granito ou rochas sedimentares. Quando chegamos, nos deparamos com essa placa, uma obrigação legal para informar à vizinhança o horário das detonações da pedreira da empresa Verde Brita, que está ali desde quando as operações estavam a todo vapor. Quem vê o portão tomado pelo mato alto e os sinais do tempo claramente percebidos ao observar o cenário, não imagina que o terreno após este portão é alvo de preocupação por parte dos moradores das redondezas. É ali que funcionou uma mineradora que atua na extração de brita, e o período de operação de 2014 a 2018 não deixou saudade. A parede da minha casa rachou, entendeu? Tive que pagar pedreiro para arrumar. O barulho quando estoura a bomba também é muito forte, assusta. A Verde Brita, ela comunica para vocês que vai ter as explosões. Quando a senhora teve que gastar dinheiro aqui, eles arcaram com algo? Não arcaram. Eu gastei sozinho. O barulho é muito forte, tem aqui muito idoso. E o que a senhora sente ao saber que essa mineradora vai funcionar pertinho aqui da casa da senhora? Eu fico chateada, né, se acontecer isso. Porque vai prejudicar nós, não tá trazendo melhoria nenhuma. Igual, no começo eles falou que ia vir por saúde, que ia asfaltar. Aí todo mundo assinou, né, porque eles mentiram pra nós. Até nós aqui assinou, mas não fizeram nada. Você pode ver, não tem luz na estrada, não tem asfalto, não tem nada, não tem melhoria nenhuma. A Verde Brita prometeu que teria essa estrutura para vocês e nada veio. Nada veio, eles prometeram. Acho que foi há 3 anos atrás. Entendeu? A situação aqui agora continua dessa forma, né? Continua, precário, viu? Senhor Dilon, qual que é o sentimento do senhor ao ter um empreendimento que pode voltar a funcionar bem do lado da sua casa? Cara, é meio frustrante, né? Porque hoje, como todo mundo sabe, né? Nós estamos na luta aí para que se preserve a natureza, e a gente trabalha a vida inteira pensando num dia chegar e poder aposentar e tentar aproveitar a melhor maneira possível, né? E de repente você descobre que vem uma pessoa e monta um empreendimento e não está nem aí para o que as pessoas que moram no lugar pensam.
e não pensa nem um pouco na natureza, porque a gente sabe que tem uma nascente ali, tem uma represa embaixo ali, tem nascente do outro lado ali, que faz divisa comigo, e a pessoa vem, monta e depois vê o que acontece. Tem a mata aqui que tem muito bicho aqui, tem macaco, tem jacu, tem inhambu, tem tatu, tem coati, e montando um negócio desse aqui vai afugentar tudo, além de prejudicar nós que somos moradores aqui, né? Então, se as pessoas pensassem por esse lado, que vai prejudicar, sem contar prejudicar nós aqui que somos moradores, mas a natureza como um todo, né, as nascentes que tem aqui, o meu sentimento é esse aí. Quando a gente vinha no meio de semana, que estava ou mais na partezinha da tarde, que a gente chegava aqui na sexta-feira, prejudica muito, né, cara? Porque você acha que um dono de pedreira ou de mineradora vai sair aí, como eles falaram aí da última vez, vai sair avisando a hora que vai dar fogo, a hora que vai dar tiro em rocha ali? Ninguém faz isso. Então, assim, como que você vai ficar tranquilo num lugar sabendo que a qualquer momento o cara vai dar fogo lá e vai trincar as paredes das casas, vai impactar no descanso dos bichos aí, propriamente, né, da população. Então, parou, voltou, agora quer voltar de novo. E isso aí incomoda muita gente, né? Quando o senhor Aparecido decidiu morar na região do Bandeirinhas, o objetivo era ter paz e tranquilidade. Esta área, que hoje está tomada pela vegetação, numa tentativa de a natureza retomar o que é dela, foi explorada pela verdebrita. E se nada for feito, estas árvores poderão ser substituídas pela paisagem cinza de uma pedreira e todos os seus impactos. O senhor Aparecido não tem boas lembranças. É horrível esse negócio, né? Você não sabe a hora que vai cair uma pedra na sua cabeça, do seu lado, se vai cair em cima do telhado, em cima do teu carro. É que fica assim a deriva, né? Sem saber o que pode acontecer. E acontece o seguinte, não tem nenhum aviso que a pedreira vai pôr fogo lá. E mesmo se pôr fogo e avisar, e aí? Só porque eles avisaram, a pedra vai deixar de cair onde tem que cair? Vai deixar de cair aqui na minha casa? Vai deixar de cair na casa do vizinho? Só porque avisaram? Eu acho isso meio estranho, né? Aconteceu um episódio curioso aqui, né? Uma pedra que caiu perto da esposa do senhor, como que foi? Ela estava aqui no fundo da casa, né? E eu estava aqui na frente. E ela gritou lá, ei, para de jogar pedra aqui em mim. Eu fui lá e falei, o que está acontecendo aí, menina? Ela falou, essa pedra que você jogou aqui. Eu olhei pela pedra e falei, minha filha, essa pedra aí, eu não ia conseguir jogar de lá aqui perto de você, não. E olha, nem uma golinha de gude eu consigo acertar aqui perto de você. E era uma pedra de um tamanho bem razoável. Caiu pertinho do pé dela. Se pega na cabeça, ela estava lá na cidade do Pé Junto já. De que forma que a operação da pedreira impacta a vida do senhor aqui como vizinho? Olha, ela impacta de todas as formas. Não só eu, toda a vizinhança. Quando ela estava funcionando, criou-se uma onda de fumaça, de poeira aqui enorme para todos os moços aqui. E, além disso, pedreira, ela é irresponsável pelo que ela está fazendo. Ela abriu uma pedreira no lugar que tem moradias, pessoas idosas. Eu sou idoso também, mas graças a Deus ainda estou forte. Mas tem idosos aqui que eles precisam ser carregados. Que eles precisam, teve uma que está aqui até faleceu. São idosos que precisam de um auxílio. E ela abriu uma pedreira, explodir pedra, explodir bomba aqui para todo lado aqui, sem aviso, sem nada. Como eu disse, aviso não adianta, porque não sabe onde a pedra vai cair, né? Aí me disseram aí, um funcionário dele, que a explosão era subterrânea. Como subterrânea se ela vai correr por baixo da terra e fazer o que ela fez aqui na minha casa e na casa do meu vizinho? Tá ali as trincas ali que vocês podem ver lá, pode ir lá e filmar. O vizinho arrumou ali, porque senão ia cair a cozinha dele aqui na frente.
Então, estamos aí na deriva dessa pedreira, mas eu acho que nós vamos conseguir ela não abrir mais aqui, não. O poder nosso é a palavra, é aquilo que nós estamos mostrando, a realidade. Não é dinheiro, porque eles têm dinheiro, nós não temos. Mas nós precisamos de responsabilidade e que o governo tome parte disso também, tanto municipal, estadual e federal. Nós somos vizinhos aqui de Mário Campos, Sarzedo, e ela faz divisa com todos esses lugares aqui. Que esses prefeitos também tomem providência sobre isso. E qual que é o sentimento do senhor como morador ao realmente sofrer um prejuízo, né, por parte da mineradora? E se essa mineradora, de alguma forma, tentou compensar esse dano para o senhor? Não, nunca ninguém procurou a gente para saber se tinha acontecido nada aqui, se tinha acontecido alguma coisa. Nada, nada, nada. Nunca ninguém veio procurar a gente sobre isso aqui. Nenhum dos vizinhos. É um sentimento, assim, de horror, né? De falta de responsabilidade desses latifundiários, vamos dizer assim, desses ricos, fazer uma coisa dessa com o meio do pobre. Nós estamos aqui há mais de 40 anos. E eles chegaram aqui e começaram com essa pedreira aí a estourar, fazer isso, fazer aquilo. O sentimento é muito grande. A gente tem que preservar aquilo que é da gente, né? Só que eles não preservam o que é da gente. Eles preservam o dinheiro deles, a ganância. O senhor se sentiu ameaçado de alguma forma? Olha, ameaçado não, mas tem um funcionário deles aí que ele sempre, sabe, não gosta de mim nem do outro vizinho. Eu não sei por que motivo, ele se acha que é o capitão do mundo, né? Aí ele vai ver o que é o capitão do mundo quando ele baixar lá perante Jesus lá e mostrar a realidade da vida. Se o senhor pudesse estar frente a frente com o responsável pela mineradora agora, o que o senhor falaria? Olha, eu falaria para ele, qual que é o seu ideal na sua vida? É só ganância? O seu ideal não é conservar as coisas que Deus deixou? Ou é só a ganância lá na profundidade da terra que você vem buscar? Simplesmente eu não tenho mais nada a falar para ele. Acabe com o mundo, já que você é o poderoso do mundo. Acha que é, né? Mas tem quem olha para você lá em cima e faz. Só Aparecido, houve uma audiência pública aí que foi polêmica, né? Foi a primeira que nós participamos, foi meia polêmica, meia não, foi total, porque disseram, né, que tinham colocado faixas lá no Bandeirinha, tinham colocado anúncio na rádio de Betim, e aqui eles colocaram uma faixa no portão da entrada da pedreira, mas só que bem escondido, ninguém via. Aí depois quando ele falou isso, na volta eu passei lá e vi a faixa toda escondida. Só que no Bandeirinha eu perguntei para as pessoas lá, ninguém viu faixa nenhuma. Na rádio eu falei na hora lá, você não sabia que Betim tinha rádio? Se eu soubesse eu tinha procurado para saber as notícias que vocês estão dando aí dessa audiência. Foi um negócio meio estranho, né? Foi uma audiência assim, por baixo dos panos, né? Tava cheio de gente lá que não era ninguém aqui do bairro. Interessante, né? Vai fazer o quê, né? Como que o senhor ficou sabendo? Eu fiquei sabendo porque apareceu uma pessoa aqui procurando quem era eu. Eu falei, sou eu, era umas 6 horas da tarde. Era uma garota, uma mulher. Eu falei, mas quem é você? Ela falou, eu sou de uma ONG e tal, assim, assim, e eu quero saber que é o seguinte, vai ter uma audiência assim, assim, e eu quero... Eu falei, minha filha, eu não estou sabendo de audiência nenhuma. Você vai ter que saber dessas audiências lá com o Gutenberg. Aí passei o endereço do Gutenberg, o telefone, ela foi lá, falou com ele, que ele também não estava sabendo dessa audiência. Nossa. Então foi uma audiência, como se diz, vamos fazer a reveria, né? Quem sabe dá certo. De acordo com informações obtidas pela reportagem, a Verde Brita operou por meio de uma guia de utilização, autorização emitida pela Agência Nacional de Mineração em caráter excepcional para a extração de determinadas substâncias antes da outorga de concessão de lavra. Na época, a produção seria de até 50 mil toneladas de brita por ano.
Agora, a mineradora tenta obter as autorizações para retomar a sua operação no local, mas com a produção 4 vezes maior, de 200 mil toneladas por ano. A possibilidade do retorno das operações da pedreira preocupa moradores. Aí eu recebo com indignação, porque eu acho que devido às casas muito próximas, não teria que funcionar essa pedreira aqui. E já por ser um minério tão barato, não tem outros mineradores aqui por perto e tudo, não tem necessidade de ter mais uma mineradora e tão perto de residência, entendeu? Para mim não deveria funcionar, sou contra a mineração. E como que você vê a movimentação dos moradores com relação a essa iminência da mineradora funcionar aqui? Todos indignados, ninguém está satisfeito com isso aí, porque isso não vai trazer benefício para ninguém. Essa mineradora aqui não vai trazer benefício para ninguém, para nenhum dos moradores aqui próximos a ela não vai ter benefício nenhum. Qual seria o benefício que ela vai trazer? Poluição, barulho, explosão de pedra, tem casa muito próxima que a pedra pode vir atingir as casas, então não tem vantagem nenhuma. Todos os moradores aqui estão indignados, ninguém quer. Ela tem que já parar de vez e esquecer isso aí. Tanto pelo impacto ambiental que vai trazer, vai matar tudo, barulho, poluição, entendeu? E não traz benefício nenhum, cara. Para nós não vai trazer benefício nenhum. Bom, é de descontentamento de todos os moradores, né? A gente veio para essa região aqui justamente porque a gente gosta do ambiente mais pacato, né? Fora o impacto que as construções podem sofrer num todo. E o nosso descontentamento com tirar a nossa tranquilidade, né? A característica de roça, que é o que a gente gosta. O líder comunitário Gutenberg Miranda estava à frente da Associação Comunitária do bairro Bandeirinhas quando requereu uma audiência pública para questionar a validade do processo de licenciamento da Verde Brita. A empresa teria tentado burlar processos para extrair brita da fazenda Gorduras. Um dos principais questionamentos é a alegação de que a audiência anterior, realizada em 25 de abril de 2024, foi inválida. A audiência pública realizada no dia 25 de abril ela foi invalidada porque ela estava totalmente irregular, não é? Nós ficamos sabendo dela na quarta-feira à noite e dessa audiência que praticamente ninguém sabia, só estavam presentes os interessados, que é o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente e o pessoal da Pedreira Verde Brita, né? Aí nós chegamos lá de surpresa, né? Estava tudo errado, comunicação, falha de comunicação, faltava muita gente, muitos órgãos naquela audiência, né? O motivo que levou nossa sociedade civil a pedir o cancelamento daquela audiência e pedir uma outra, que é a que foi realizada no dia 14 de dezembro. Quem mora na região afirma que a comunicação entre a mineradora e a população vizinha não é clara. Para mim nunca falaram nada. Só falaram a primeira vez que eles vieram aqui, falaram que a mineradora ia funcionar e teve uma audiência também na prefeitura e eu não participei, mas eu não sei nem que pé tá, eu só sei que elas estão para abrir, entendeu? Mas para mim, aqui, com os moradores, eles não fizeram entrevista nenhuma. Só teve uma entrevista no início, quando eles vieram aqui, fizeram algumas propostas aí, falaram que ia fazer algumas melhorias, mas nenhuma melhoria para nós, só para eles. Acredito que não seja clara, né? Por exemplo, é do conhecimento de poucos que eles estão para voltar, né? Com o funcionamento aí. Eu, por exemplo, não tinha esse conhecimento sobre essa informação. A técnica ambiental Lenice Guimarães se engajou de forma voluntária na luta dos moradores da região do Bandeirinhas contra a operação da mineradora. Ela aponta uma série de fatores que tornaria a atuação da Verde Brita inviável. Nós temos, por exemplo, o fato de que o plano diretor do município de Betim, o zoneamento, ele define aquela área como uma área de proteção ambiental. Então, nesse sentido, não é permitida a atividade minerária. O empreendimento ele causa impacto tanto no município de Betim quanto no município de Sarzedo, ou seja, envolve 2 municípios e com isso a competência do licenciamento ambiental ela teria que ser percorrida no nível estadual, né? Um único município não pode responder pelos 2, nesse caso a competência é estadual. Então, né, desde aí já tem de início a competência. Aspectos muito importantes deixaram de ser observados no licenciamento, por exemplo, a interferência com outros empreendimentos, com o aeroporto que está sendo construído a menos de 1 quilômetro, com gasoduto.
enfim, com outras atividades, com as atividades econômicas ancestrais que ali existem, na agricultura, pecuária. É uma área de soltura de animais do IBAMA, né? É uma área relevante ecologicamente. Outra questão destacada pela técnica ambiental é com relação à reserva particular do patrimônio natural, que teria que ser criada, mas nunca saiu do papel. A RPPN, ela era uma condição, devido ali ser necessariamente, originariamente, legalmente uma área de interesse ambiental estabelecida no plano diretor. Em 2014, o Poder Público do município de Betim, através da Câmara de Vereadores, estabeleceu uma lei que permitia a exploração minerária de parte da propriedade, desde que a área remanescente, em torno de 19,5 hectares, ficasse como uma reserva de proteção. E essa condição, que era uma condição para operar, a empresa deveria ter levado ao fim, junto ao IF, criando a RPPN, e não levou. Ou seja, a empresa não cumpriu a condição de criar a área de preservação. Descumprindo a condição, ela perdeu o direito de que a outra parte do terreno pudesse ser minerada. Então, isso retorna à condição original do plano diretor de área de interesse ambiental. Ou seja, pelo plano diretor, é impossível hoje que essa aprovação siga adiante, mas ainda assim está seguindo, e essa é uma preocupação muito grande. De acordo com as denúncias recebidas pela produção do Bastidores da Mineração, além da questão da reserva particular do patrimônio natural, o empreendimento apresenta outras incompatibilidades e omissões, como a ausência de estudo de impacto de vizinhança e estudo de impacto de circulação. Há ainda restrições ambientais, como a presença de terras indígenas localizadas a menos de 8 quilômetros da mineradora. A cacica Angorô nos recebeu na aldeia Caturama, que reúne os povos indígenas Pataxó e Pataxó-Ranrãe, localizada em São Joaquim de Bicas, que apesar de estar do outro lado do rio Paraupeba e em outro município, está situada dentro da área de influência da mineradora. A gente está aqui porque somos os primeiros habitantes desse solo brasileiro. Estamos aqui porque estamos defendendo a biodiversidade dessa área da região metropolitana. Estamos aqui sim, quanto ao empreendimento de vocês, Verde Brita e todos os outros empreendimentos, porque nós temos o direito de protocolo de consulta. Não só nós, os povos indígenas, mas sim toda a população que está em torno desse empreendimento. Nós queremos entender e saber realmente o que é isso, o que está chegando, o que vai impactar as comunidades indígenas e não indígenas. Então a Verde Brita ela vai impactar a área da Fazenda Ilha Grande, a fazenda está a 3 quilômetros do empreendimento da Verde Brita e a Caturama está a 7 quilômetros. Então a gente quer e pede a vocês que a gente tenha protocolo de consulta. Nós sentimos frio, nós sentimos fome, nós temos necessidade como vocês. Nós não vamos comer ninguém aqui dentro da comunidade. Nós estamos abertos ao diálogo e a gente só quer o que é nosso por direito. A partir que vocês não vão impactar no nosso rio, nas nossas nascentes, nas nossas matas, no nosso modo de vida tradicional e nem da população, nós estamos aqui para construir um diálogo saudável e um lucro que venha ser beneficiado a todos, não só um público, mas sim todos os povos. As crianças indígenas são ensinadas desde cedo sobre a importância da preservação do meio ambiente. Uma apresentação teatral foi montada com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre o tema. Vou falar como uma cidadã brasileira que a gente tem o direito de exercer, né, aí nas urnas, né, que a gente vota, a gente contribui, a gente também paga imposto. Eu vou falar como uma mulher que gera a vida, uma mulher que defende, que também é mulher. E eu acho muito triste porque nós temos o direito de ser consultados,
Porque como a gente tem que ter o direito de exercer a cidadania, e é nós que elegemos vocês, que estão aí do outro lado, degerindo a gestão, poderia nos consultar. Outros fatos são questionados pelos moradores da região do Bandeirinhas, como a proximidade com o novo aeroporto que está sendo construído na região e um gasoduto instalado nas proximidades do local em que a mineradora pretende retomar a operação. Diante de todas as indagações, o canal Bastidores da Mineração procurou a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Betim para obter um posicionamento acerca da situação da Verde Brita. A Secretaria de Meio Ambiente do município de Sarzedo também foi procurada. Questionamos se o Poder Executivo Municipal está ciente de que uma mineradora em Betim poderia causar impactos em Sarzedo. Diante dos questionamentos sobre de quem seria a competência do licenciamento, acionamos a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. Sobre a criação da Reserva Particular do Patrimônio Natural, procuramos o Instituto Estadual de Florestas. A Agência Nacional de Mineração também teve a oportunidade de se posicionar. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas também foi procurada para se posicionar sobre o fato de um território indígena estar dentro de uma área de influência de uma mineradora. Buscamos junto à Verde Brita as seguintes informações. A nossa produção foi informada de que uma audiência pública foi invalidada pelo motivo de a Verde Brita não comunicar claramente à população a realização da mesma. Essa informação procede. A área de influência das atividades englobaria outros municípios, além de Betim. E com isso, a competência do licenciamento passaria a ser estadual. O que a empresa tem a falar sobre isso? Sobre a criação da Reserva Particular do Patrimônio Natural, como está a situação? Moradores relatam prejuízos no período em que a operação funcionou, com trincas em casas e até mesmo pedras arremessadas durante as explosões. Existe alguma medida de reparação? A área é considerada como de interesse ambiental, inclusive com recarga de nascentes. Quais medidas foram planejadas para mitigar os impactos? Recebemos a informação de que não existe comunicação clara com a população, nem estudo de impacto de vizinhança e tampouco estudo de impacto de circulação. O que a Verde Brita tem a dizer sobre isso? Sobre a comunidade indígena que fica dentro da área de influência, a empresa tem ciência? Por incrível que pareça, até o fechamento desta reportagem, ninguém se pronunciou. Será que ainda existe esperança? Sempre há, sempre há. Mas a gente precisa de força, né? Das populações, dos órgãos. E a gente não pode desistir, porque se a gente desistir, aí já era.